Chegamos na reta final da segunda temporada de Os Outros. Eu acabei de assistir o episódio 11 e o episódio 12 de uma temporada que, infelizmente, deixou muito a desejar. É impressionante em como essa segunda temporada de Os Outros, ela não erra uma vez, ela erra todas. Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que aconteceu nessa reta final da temporada, então, claro, esse vídeo terão spoilers. Também queria falar que eu moro numa rua um pouco movimentada, então se às vezes acontecer alguns barulhos externos, eu peço que vocês relevem. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu tenho feito coberturas sobre a série Os Outros e também sobre Cidade de Deus. Semanalmente faço vários vídeos aqui de análises e os vídeos de Os Outros não acabaram ainda, tá? Eu ainda pretendo fazer alguns vídeos aí sobre a série, se ela vai ter terceira temporada, o que a gente pode concluir com o final dela. Enfim, vão ter outros vídeos aí no decorrer das semanas, mas aqui a gente vai falar sobre os 2 episódios que faltavam. Se você viu o meu vídeo de análise sobre o episódio 9 e 10, deve ter visto que eu até que gostei de algumas decisões que eles tomaram pro fim, né? Pro encaminhamento do fim da temporada, que foi em matar o Sérgio, né, um dos personagens mais importantes da trama, e gerar essa desconfiança entre os personagens pra gente tentar descobrir quem que matou o Sérgio, sendo que todos ali que estavam na casa, que estavam no local do crime, tinham motivos para matá-lo. E olha, nesses 2 últimos episódios, eles tinham a chance de fazer todo um suspense ali, de gerar realmente um interesse do público em tentar descobrir ali quem que matou o Sérgio, mas eles não fazem isso. Na verdade, eles nos entregam ali no meio do penúltimo episódio quem que matou o Sérgio e depois fica só uma enrolação, enfim, escolhas erradas, assim. Eu acho que eles fizeram mais uma vez, escolhas muito erradas sobre o rumo da história. Mas então vamos falar aqui como eu venho fazendo nas minhas análises, separando, né, os arcos dos personagens pra gente ver que rumo, né, que os personagens estão tomando, quais decisões que eles estão fazendo, e aqui na reta final vamos descobrir como cada personagem acabou nessa segunda temporada. Eu acho que a gente pode começar pelo personagem mais irrelevante para a história, que foi o Seu Durval, que não teve um final. Gente, Seu Durval, eu não sei o que ele fez em Os Outros, não sei o que ele fez nessa história toda, porque é um personagem muito descartável, que desde o começo servia como um mero figurante ali. Na verdade, aquele vizinho que estava sempre ali observando tudo, mas que nunca tinha um arco próprio. E aí, em um determinado momento da temporada, a gente descobre um pouquinho, minimamente, sobre o seu passado e sobre o seu vício em jogos. E aí que se une, né, ao arco lá do Sérgio com o cassino, ele acaba devendo dinheiro pro cassino, e aí tem todo aquele pretexto ali do Sérgio pegar o gato dele e ele ter um motivo para poder se vingar do Sérgio. Mas, nesse meu vídeo de análise anterior, eu até tinha falado que as minhas apostas para quem matou o Sérgio eram pro Seu Durval, porque era um personagem que para eles a gente jamais cogitaria, né? Mas isso não acontece, ele não mata, ele não tá envolvido no assassinato do Sérgio, ele só estava lá no local, mas o seu arco depois não tem um final. Na verdade, a última vez que ele aparece é quando ele finalmente consegue resgatar o seu gato, o Dudu, e ele tá cuidando ali do gato na casa dele. A Cibele chega, dá a entender que ela tá meio que desconfiada dele ali. Ele até age muito estranho, falando que os 2 estavam no mesmo lugar, que foi na sala, enquanto o Sérgio estava sendo assassinado. E foi assim que terminou essa parte do Seu Durval. Foi um personagem que não agregou em nada. Se tirassem ele da história, não faria falta alguma. Foi realmente uma perda de tempo ter investido no ator, né? Ter contratado o ator e, enfim, ter criado esse personagem para ele não ter utilidade nenhuma na história. E isso, claro, é uma falha tanto do criador quanto do roteiro, que não soube aproveitar o personagem. Agora vamos pro arco da Maria, né? A Maria que estava presa esse tempo todo. Eu acho que, tudo bem que o que ela tentou fazer foi grave, né? Que foi uma tentativa de homicídio, mas eu acho que ela não faria sentido ela passar tanto tempo assim presa, né? Geralmente nesses casos, ainda mais que o Paulo, eu acredito que não deva ter registrado queixa, a pessoa não fica tanto tempo presa, mas enfim, ela estava lá na cadeia todo esse tempo. O Paulo vai encontrar ela, né? O Paulo que antes tinha ido lá na casa dela para ver o Kevin, que tá ali sozinho e tal. Inclusive, gente, sério, esse ator, assim, ele pode fazer outros trabalhos, assim, que devem ser legais, mas como esse personagem, infelizmente, é um dos piores de todo o elenco, assim. E olha que o elenco tá bem difícil
da gente defender, mas quando o Kevin está em cena, é um tormento, de verdade. Mas enfim, o Paulo tá ali em busca do seu perdão, ele pega a Maria, que finalmente acaba sendo solta, e leva ela até o local onde teve o barco, né, que ele acabou se afogando, o marido tentou salvar e morreu no lugar dele. Lá ele pede perdão pra Maria, mas a Maria diz que não consegue perdoá-lo, que não vai conseguir perdoá-lo, então ele fala pra ela terminar o que ela queria fazer, que era matá-lo, né, empurrá-lo ali na água, e ele não sabe nadar e acabar se afogando, mas ela decide não fazer isso e fala que não quer nunca mais olhar para ele e vai embora. Quando ela chega em casa, ela reencontra o seu filho, eles têm um embate ali, mas no fim, aparentemente, fazem as pazes e terminam os dois juntos. Geralmente no audiovisual, quando criam personagens que eles precisam lidar com os seus traumas, com os seus problemas, eles acabam tendo uma redenção. Então seria bonito se no final ela tivesse perdoado o Paulo, né? A gente está acostumado com esse tipo de história em que o personagem passa por dificuldades, passam por situações muito difíceis, passam por querer vingança, para ter uma mensagem no final de que a vingança não compensa, de que o perdão faz parte, né, do ser humano e tudo mais, mas eles optaram por não fazer isso com essa personagem. Então ela não teve evolução nenhuma. Ela terminou a história exatamente como ela começou, com raiva, com ressentimento, com ódio. E, enfim, a gente não aprendeu nada com essa personagem, sabe? Claro que a Maria ela não era obrigada em nada em defender o Paulo. Só que assim, o Paulo, ele não matou o marido dela de fato. Assim, ele não quis matá-lo, né? O que aconteceu foi um acidente. O próprio marido que escolheu salvá-lo, né? E por isso ele acabou morrendo. Então não foi um crime, não foi uma coisa absurda que o Paulo fez. Então, né, eu acho que cabia, pelo menos na história, um perdão ali com o personagem, mas isso não aconteceu. E aí, agora falando do Paulo e sobre perdão também, ele decide perdoar sua esposa, né, que acabou traindo ele, ficando com o Sérgio e gerando um filho do Sérgio. Ele decide não só perdoá-la, como também criar essa criança. Então, eles ficam bem, né, e eles decidem seguir em frente, só que isso não vai acontecer, porque lá no final eles fazem a escolha da Raquel, né, escolher e ir pra cadeia no lugar da pessoa que de fato matou, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas é isso, o que eu tô falando é sobre perdão, né? Sobre essa evolução. Porque eu acho que histórias, ela é muito sobre a evolução desses personagens, né? Sobre como os personagens começam de um jeito e acabam de outro jeito para passar a mensagem para quem está assistindo. E a Maria ela não evoluiu a esse ponto, diferente do Paulo. Então agora sim, se encaminhando, né, a todo o ato final, que é esse assassinato, e descobrir quem que matou o Sérgio. O penúltimo episódio vai mostrando os personagens desconfiando uns dos outros, né? A Raquel desconfia do Paulo, porque o Paulo tinha apanhado do Sérgio. A Cibele também passa a desconfiar de muitas pessoas, tanto do seu Durval quanto do próprio Paulo. A Lohane, ela some e o Marcinho fica procurando por ela o tempo todo, só que ele esqueceu de procurar no próprio cassino, que era onde ela estava. A Raquel acaba encontrando um martelo no seu jardim, e é um martelo que foi usado para matar o Sérgio. Então ela decide esconder esse martelo no seu guarda-roupa. E fala até para Cibele que vai denunciar o Paulo para a polícia. Uma coisa que eu gostei foi a relação entre a Cibele e a Raquel, que foi sendo construída ali com calma, né? A gente vê essas personagens ficando mais próximas e ficando amigas, e a Raquel ajudando a Cibele ali o tempo todo. Eu gostei muito, porque são atrizes ótimas, personagens. A Raquel nem tanto, mas a Cibele sim é uma ótima personagem, e é legal ver as duas tendo essa cumplicidade que vai se estender até o fim ali da temporada. E é então que eu preciso falar da chegada de uma personagem para a história, que é a Dona Regina. A Dona Regina é a avó do Sérgio, ela já havia sido mostrada na metade ali, na verdade antes da metade, logo no começo da temporada, e no meu último vídeo eu falei que, inclusive, com a morte do Sérgio, eles esqueceriam essa personagem, né? Não tinha como usá-la depois da morte dele, que a gente não saberia muito sobre enfim, ela e tudo mais, só que não, eles decidem sim trazê-la para a história para ela ter um final. Mas olha, com o final que ela teve, eu acho que nem precisava ter levado ela lá. Mas enfim, a Dona Regina fica sabendo da morte do Sérgio, do seu neto,
e vai até a casa dele. Chegando lá, ela fica desconfiada de todo mundo e ela é uma senhora muito desagradável, assim, ela fala na cara de todo mundo, ela, enfim, é uma pessoa muito ruim mesmo. Dá pra ver que o Sérgio cresceu nesse ambiente muito ruim. Inclusive, mostra ali uma pequena cena do Sérgio, enquanto criança, tentando pegar uma galinha e aí a avó matando a galinha na frente dele. Dá pra ver que ele teve uma infância muito difícil e é por isso que eles se odeiam. Só que quando a dona Regina chega, ela sabe de muitas coisas sobre a vida do Sérgio, como, por exemplo, que a Cibele perseguia ele, que o Sérgio tinha um neto chamado Juninho. Então, aquelas visitas que o Sérgio fazia pra ela, ele contava muita coisa. Então, eu acho que ele meio que não odiava tanto quanto eu achava que ele odiava. Mas o fato é que a dona Regina decide se aproveitar dessa situação e se alia, né, ao delegado que está fazendo a investigação ali, que era amigo do Sérgio e também é uma péssima pessoa. Então os dois têm um plano de, em conjunto, lidar com o cassino do Sérgio e todos os negócios que ele tinha para justamente ter mais dinheiro e tudo mais. A Regina, ela tá muito interessada no dinheiro. Tanto que ela inferniza a vida da Joana, que fica ali com os nervos à flor da pele com aquela velha na casa dela. E aí, gente, o final da Dona Regina é uma das coisas mais grotescas que eles inventaram em toda a série. Ela pede pra ficar cuidando do Juninho enquanto a Joana vai lá descansar. E aí ela faz um frango e ela começa a dar esse frango pro Juninho. E isso tinha toda uma história de uma bola do vizinho. O vizinho jogou uma bola lá na casa da Joana. Aí quem pega é a Regina e some com essa bola. E aí gera todo um embate entre a Joana e a mãe desse garoto, que é a vizinha. Elas ficam ali discutindo por causa da bola. Lembrou muito ao princípio da série, né? Que é a briga entre vizinhos. Mas, enfim, por causa dessa bola que a Regina acaba morrendo. Porque enquanto ela tá comendo partes ali da galinha, né? Do osso da galinha, o Juninho joga a bola, né? Essa bendita bola nela. E ela acaba engasgando com o osso da galinha e morrendo asfixiada. Sério, essa é a morte da Dona Regina. Eu fiquei incrédulo, eu fiquei indignado que eles colocaram essa personagem lá pra que ela tenha essa morte tão besta, tão, sério, sem sentido. Eu preferia que eles nem tivessem nos apresentado essa personagem, porque, assim como o seu Durval, ela não agregou em nada pra história. A gente nem soube tanto assim sobre o Sérgio. A gente, sério, foi impressionante como eles simplesmente jogaram essa personagem ali, porque precisavam, né, dar um fim pra ela, e dão o fim dessa forma tão grotesca. Deixa aqui nos comentários se você que assistiu, se você também ficou indignado, assim como eu, porque, sério, quando eu vi ela ali morrendo, engasgada, eu falei, cara, não é possível que eles... E diante de tantas ideias que poderiam ter, tiveram justamente essa. E aí, indo pra reta final, como eu falei, não demora muito pra aparecer o assassino. A gente tem um flashback, onde tinha faltado luz, né, na casa, e o Sérgio estava tentando consertar ali no que parece ser o porão, né? E junto do Marcinho. E aí a Cibele chega lá, e ela já estava muito incomodada pelo fato do Marcinho estar seguindo os passos ali do Sérgio, e principalmente depois dele ter agredido o Paulo, e ela pede pro Marcinho ir embora junto com ela. O Sérgio não concorda, fala que ela tá ali atrapalhando e que ele não vai, o Marcinho não vai com ela. Eles acabam discutindo e o Sérgio enforca a Cibele e deixa ela até meio que inconsciente. Isso não é mostrado, tá? Inclusive, eu achei essa cena muito mal dirigida, porque não dá pra entender muita coisa, só mostra os pés dela ali, enfim. Ela acaba ficando no chão, dá a entender que o Sérgio tava com planos ali de repente até matar a Cibele. O Marcinho começa a se revoltar, o Sérgio então começa a enforcá-lo, né? E é aí que a Cibele pega um martelo e bate na cabeça do Sérgio, matando ele. Então a Cibele é de fato a assassina. Eu não sei se foi uma boa escolha. Poderia até ser, se tivesse trabalhado de uma forma melhor. Eu acho que dava para ter construído durante todo o penúltimo episódio esse suspense, deixar a gente ali com a pulga atrás da orelha com vários personagens, mas eles descartam tudo isso para jogar o assassino logo de cara e depois ficar um baita de um dramalhão. E é isso, né? Foi a Cibele quem matou o Sérgio. Então, mais tarde, né, a Cibele vai falar pro Marcinho que tá pretendendo se entregar, porque foi ela que matou, enfim, não é justo as pessoas levarem a culpa, principalmente o Paulo, né, já que a própria Raquel
queria denunciá-lo. Só que o Marcinho não concorda com isso e ele decide se entregar, né? Falar que foi ele que matou. E aí ele pega a moto e vai até a delegacia para poder se entregar. Só que no meio disso ele vê uma placa enorme do Sérgio, acaba se distraindo e sofrendo um acidente de moto, com um carro colidindo contra ele. Então o Marcinho fica muito mal, ele é levado para o hospital e aí todo mundo vai para lá, né? A Lohane, a Cibele e a Raquel. E aí após algumas cirurgias, ele perde uma das pernas. Ele fica muito mal com isso, mas a Cibele e a Lohane falam que ele deve seguir em frente. Nesse momento também, a Lohane descobre que quem matou seu pai foi a Cibele, ela fica muito mal, começa a chorar ali e tal. E o delegado chega na hora para saber justamente quem era a pessoa que o Marcinho queria falar que matou, né, quando ele estava indo lá para a delegacia. E aí, gente, que o roteiro tenta nos surpreender com a Raquel chegando, falando que foi ela quem matou o Sérgio, né? Assumindo a culpa, ainda mais dando a desculpa de que ela não queria criar o filho do Sérgio, né? Ela queria criar um filho dela e o Sérgio não fazia parte disso e foi por isso que ela matou ele. Então, mesmo grávida, a Raquel decide assumir a culpa. Olha, sinceramente, eu acho que não foi uma boa escolha. Por mais que a Raquel tenha esse lado altruísta, tenha esse lado de querer ajudar as pessoas, não faz o menor sentido ela assumir a culpa da Cibele. Isso não condiz com a própria Cibele, sabe? Porque a Cibele, principalmente da primeira temporada, ela jamais aceitaria alguém levar a culpa por ela. E ela até tenta ali em um momento, né, falar que era mentira e tal, mas no fim, quem vai pra cadeia mesmo é a Raquel. Depois o Paulo vai visitá-la lá na cadeia e fala que vai esperar ela do lado de fora e que juntos, né, depois que ela sair, eles vão retomar a vida deles. Se por acaso houver uma terceira temporada, isso eu ainda vou pesquisar, tá, gente? Eu nem sei agora se é oficial, se vai ter terceira temporada ou não. Provavelmente a gente vai acompanhar mais desses personagens, né? Principalmente da Raquel, que saiu da cadeia. E o arco dela termina com ela lá na cadeia cantando uma música de louvor que ela havia cantado no início da sua aparição. Em vários momentos durante esses 2 últimos episódios, os personagens cantam a sua própria trilha sonora. Tem uma parte também em que a Lohane, ela acaba cantando, ela tá desolada, ela acaba cantando. Eu acho essas partes muito cafonas, assim. Eu acho que não combinam em nada. Ficam, enfim... Não gosto, simplesmente não gosto. E aí os outros terminam com uma cena que eu achei... A última cena, inclusive. Que eu não achei tão ruim assim. Eu acho que diante de todas as más escolhas que eles fizeram, essa aqui eles acertaram. Que foi o Marcinho. Ele sabia onde estava todo o dinheiro do Sérgio, né? E ele rouba o dinheiro, né? Ele pega todo o dinheiro do cofre, inclusive o próprio delegado vai lá para tentar pegar já esse dinheiro e não tem mais nada. E a cena termina com a Cibele dirigindo o carro, ele no banco de trás com uma mala cheia de dinheiro. Ela até fala para ele ligar para a Lohane, mas ele diz que a Lohane nunca vai perdoar eles. E é por isso que eles decidem fugir. Então a série termina com a Cibele e o Marcinho fugindo, indo embora com muito dinheiro para seguir em frente, né? Ter uma outra vida. Para mim é muito legal imaginar que eles vão para onde está o Amâncio, né? Pelo Nordeste. Se eu não me engano é para Pernambuco. Ele é de Pernambuco. E aí seria muito legal se eles se reencontrassem depois, né? Enfim, e seguissem em frente mesmo, agora com muito dinheiro e para poder recomeçar e tudo mais. Seria um final muito bonito. Mas o fato é que a série, ela termina com aquele sentimento agridoce, né? Que na verdade é mais azedo do que doce, porque foi muito ruim, gente, de verdade, assim. Eu não falo que é um sacrifício, que foi um sacrifício assistir a temporada, porque é o meu trabalho, é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de assistir coisas e analisar essas produções, mas foi triste, né? Foi triste porque, como eu falei até no meu vídeo anterior, a primeira temporada foi muito legal, apesar dos seus deslizes ali no final. E é triste saber que a continuação não foi à altura, sabe? Eles nem se preocuparam em deixar algo ali tão... não parecido com a primeira, mas, enfim, tão bom quanto, sabe? E é isso. Acaba desse jeito, com alguns personagens até sem final, como o próprio Seu Durval, como eu falei, e os outros personagens com finais muito ruins. Eu acho que os únicos que tiveram um bom final foram o Marcinho e a Cibele. E eu fico mais contente pela própria Cibele, né, porque merecia um final assim, do que pelo próprio Marcinho, que, enfim,
foi um personagem horrível, né, que talvez nem merecia, apesar de ele, né, ter aprendido com os erros dele e até ter sofrido esse acidente. Mas enfim, esse foi o final de Os Outros. Quero muito saber de vocês, o que vocês acharam sobre esse final, o que vocês acharam da temporada como um todo. Vamos conversar aqui embaixo. Em breve eu quero fazer um outro vídeo falando sobre a temporada como um todo, sobre expectativas para de repente uma terceira ou não, né, temporada, que a gente não sabe se ela vai ser renovada ainda. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!